Paz nos corações de todos vocês. Durante a nossa passagem pela Terra, muitas vezes nós somos defrontados por situações difíceis, experiências dolorosas, que testam a nossa fé na existência de um poder supremo. E se esta fé não estiver alicerçada na razão, no conhecimento, ainda que parcial, das leis divinas, podemos acabar por resvalar para as queixas, a revolta e até mesmo o desespero. A reencarnação, que não é uma invenção da doutrina espírita, mas crença milenar no seio de muitos povos e religiões, especialmente as orientais, é a chave para a compreensão de muitos desses problemas, ou se não de todos. A pluralidade das existências explica muitas coisas, uma das quais é a verdade sobre a justiça divina. Por isso nós vamos hoje aqui no Tema Livre trazer algumas informações transmitidas pelos espíritos superiores, Allan Kardec, e que contribuem, acima de tudo, para acalmar o nosso coração quando nos deparamos com as aparentes injustiças, ou práticas e decisões distorcidas e nocivas que claramente ofendem o bom senso e a dignidade do ser humano, invariavelmente oriundas do orgulho, do egoísmo, da ambição e da prepotência humana. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça. Este é um clamor que deve ser perseguido por todas as pessoas de bem. Mas devemos ter em mente que, se a justiça terrena falha, a divina nunca. Devemos confiar sempre. A justiça divina pela reencarnação. Vocês acabaram de nos ouvir na nossa introdução, nosso comentário de que uma das facetas, e que a reencarnação, em primeiro lugar, que a reencarnação é a chave para explicar muitos dos problemas humanos. Dentre eles, para a gente termos uma compreensão sobre a justiça divina, né? Uma vez que nos defrontamos aqui com quadros muitas vezes lamentáveis e que, se a pessoa não tem essa fé mais robusta e algum conhecimento, ela pode muitas vezes resvalar para as queixas, para as revoltas, para as lamentações, para os desequilíbrios diversos. Então, na questão 171 do Livro dos Espíritos, em resumo, a gente aprende ali que a crença na reencarnação, que eu repito, não é uma invenção da doutrina espírita, ela nos chega de duas maneiras. Na forma de revelação por parte dos espíritos superiores, que orientaram a codificação da doutrina espírita através de Allan Kardec, e pelo uso da lógica, da razão. Nós temos falado muito aqui sobre a reencarnação, de que sem isso é difícil compreender, porque a gente vê no cenário humano muitas coisas que ficam, parece que os maus se dão bem sempre, ou quase sempre, e os bons muitas vezes são as vítimas e a gente não vê, infelizmente, a diferença disso aí, especialmente no Brasil atualmente. Nós estamos atravessando uma fase muito intrigante, que faz com que as pessoas pensem e coloca-se em xeque certos princípios de quem pratica a religiosidade, que tem fé em Deus, etc. Então, gente, nada de céu e inferno, ok? Depois, talvez, aqui com a Mariana e a Eudegéria, a gente possa até tocar um pouquinho nesse assunto. Você tem uma leiturazinha de Joana de Ângeles aí, né? Sobre isso. Certo, a respeito da reencarnação, que ela vai dizer no livro Momentos de Consciência, psicografia do Divaldo Franco, que a reencarnação é o instrumento do progresso do ser espiritual, longe de ser uma punição. A dádiva do renascimento corporal é a bênção do amor, auxiliando o espírito a desenvolver os recursos que lhe jazem latentes. Então é longe de ser punição, é oportunidade.
cumpre vários papéis, mas decididamente não é nenhum castigo. Questão 222, gostaria que você explicasse um pouquinho aquela historinha, né? Porque muita gente diz, mas para que reencarnação e tal? Daí o que se passa lá é o seguinte, né? É um patrão que tem dois imagine-se, fala-se lá, a seguinte situação, um patrão que tem 2 empregados, um é dedicado, diligente e o outro é relapso. E daí ele pega esse empregado relapso, qual que é o mais justo, né? Na verdade não são dois funcionários, desculpe, são 2 patrões diferentes, né? Trabalhando com funcionários dirigentes e com funcionários relapsos. Então, completa a historinha. Nessa história, traz ali para nós na questão 222 que 2 patrões com um funcionário muito aplicado e o outro, o funcionário desatento, né? Aquele que está ali pelas suas necessidades também, e ambos cometeram equívocos no momento do trabalho, não executaram a tarefa como deveriam. Um patrão demitiu o seu funcionário e esse veio a óbito por conta das necessidades que passava, não teve como se manter e por conta daquilo desencarnou. O outro patrão conversou com o seu funcionário, falando que todos cometemos erros e que daria uma outra oportunidade, que aquela atividade que ele não tinha executado como deveria, no dia seguinte ele teria a oportunidade de fazê-la de forma correta. E aí nós podemos fazer um paralelo, inclusive, com a parábola que nos é contada, né? A parábola do credor incompassivo. Com as nossas dívidas, os nossos defeitos, nós vamos diante daquele pedir que nos absolva, que nos dê uma outra oportunidade. E assim também é Deus. As oportunidades são iguais para todas, mas não foi como os patrões agiram. Então, na pergunta, né, qual seria o mais justo? Justamente aquele que oportunizou. Você vai ter outra chance, porque é assim que Deus procede conosco. Exatamente. Se o ser humano há quem pense desta maneira, né, de se compadecer entender que errar é humano, né, imagine Deus que é todo-poderoso. No livro Céu e Inferno, também de Allan Kardec, no Código Penal da Vida Futura, no item 9, diz assim: toda falta cometida é uma dívida contraída a ser paga nesta vida ou nas próximas, porque são solidárias. Então, é fácil de entender, né? Passado, presente e futuro. As vidas não são estanques. A gente já falou aqui que a gente não lembra do que fez na anterior e muito menos tem condições de saber o que fará na próxima, o que vai acontecer conosco. Mas Deus sabe. E as vidas se entrelaçam. Então, às vezes, temos os reflexos no presente daquilo que fizemos no passado e certamente muito do que fazemos hoje refletirá no futuro. No item 10, que é o seguinte: todos os sofrimentos são consequência das próprias imperfeições, expiações de faltas cometidas nesta ou em existências anteriores, tá? Ratificando aquilo dito anteriormente. Pela natureza dos sofrimentos e dificuldades, avalia-se a natureza das faltas cometidas e imperfeições que as causaram. Então, aí que eu quero que você se explique um pouquinho. Essa ligação daquilo que a gente sofre é a mesma natureza do que a gente caiu, das nossas quedas, é isso? Isso, porque a reencarnação é a oportunidade de aprendizado. Então, são lições. Se eu não soube na vida anterior, né, na existência anterior, executar bem aquela tarefa da caridade, da indulgência com o meu próximo, na minha existência atual, eu vou estar ressarcindo o meu próximo, aqueles que estão perto de mim, justamente na questão da caridade, né? Se eu tenho dificuldade de olhar, de me colocar no lugar do outro, de sentir o sofrimento do outro, isso para mim vai ser uma lição muito dolorosa, porque eu vou ter que me colocar
como que aquele irmão está sentindo. Ou eu irei passar uma necessidade tal que eu vou necessitar que um irmão me faça a caridade. Assim, para a gente ser bem objetivo, né? Se o indivíduo foi avarento numa reencarnação, provavelmente ele vai ter carência, vai sofrer por isso, porque ele vai passar necessidade. Se teve uma encarnação, foi às vezes um nobre, uma pessoa rica, muito orgulhosa, ela na reencarnação seguinte vai provavelmente nascer em condições muito humildes, vai ter que passar por muitas necessidades. Então é mais ou menos assim, quase sempre existe uma relação direta de causa e efeito entre aquilo que a pessoa, comportamentos que ela tinha no passado e aquilo que ela está enfrentando hoje. Por isso que eles dizem, os espíritos dizem, olhe bem o tipo de situação que está passando hoje, que provavelmente te diz como é que você foi antes. Tá? Item 17, Eudegério, expiação. O que significa expiação? Ali diz, sofrimentos físicos ou morais na atual vida como espírito ou em próxima reencarnação. Na atual vida, como espírito ou na próxima reencarnação. Isso é expiação. Certo? Certo. Como você falou, né, no item anterior, nós vamos ter que prestar conta do que nós fazemos. E nós temos as provas e a expiação. E a expiação é justamente aquele momento que nós já passamos pelo arrependimento, né? E agora nós vamos expiar aquela situação. E geralmente passamos por um sofrimento físico ou moral, a tal ponto, para reparar, né? Para expiar, na realidade, para expiar aquilo que fizemos a nós mesmos ou a outrem na encarnação passada, para nos oportunizar futuramente uma reparação. Pois é, você já adiantou um pouquinho, foi ótimo, porque eu ia falar na sequência sobre o problema do arrependimento. Não basta o arrependimento, né? Ainda que verdadeiro, sincero, mas esse é apenas o primeiro passo. Muito menos, nós temos que dizer aqui, colocar as coisas, como se diz, os pingos nos is, né? Apenas ir lá no seu orientador religioso, no sacerdote, e confessar, eu fiz isso, fiz aquilo, estou arrependido, e daí pega lá vai rezar não sei quanto lá, isso não é suficiente, infelizmente, não nos iludamos com isso. É preciso bem mais do que isso. É o que aparece, e eu coloquei até como exemplo aqui, situação de família, né, Mariana, porque se nós falamos outro dia também alguma outra coisa sobre filhos, se não me engano, porque se nós nos comportarmos, se nós fracassarmos na nossa missão como pai, como mãe, ou rompemos os laços afetivos conjugais sem uma justificativa muito importante, fatalmente nós vamos ter que espiar nessa área, que é da família, vamos ter que reencontrar com eles, né? Não adianta jogar para escanteio, não adianta botar por baixo do tapete o problema, vai levar e voltar. É claro que daí depois, na outra reencarnação, você não vai lembrar o que você fez, como é que você fez, por que está sofrendo. Muita coisa do que a gente passa hoje é esse tipo de coisa, que nós negligenciamos lá atrás, nos omitimos, desertamos do compromisso. E aí a gente vai ter que dar conta de tudo isso aí. Bom, tem um outro artigo, no item 17, algumas coisas que eu apanhei ali. Aliás, eu já até adiantei, né, a questão ali do oposto, né? Se foi orgulhoso, se foi humilde, se for orgulhoso, se for muito duro, vai ter que aprender a exercitar a bondade, egoísmo e a caridade, a malevolência, aquela toda coisa. Agora eu vou perguntar para você o seguinte, diz lá no item 21 que ninguém sofre por faltas alheias. E aí, porque tem gente também, né, que acha que lá atrás os pais da igreja falavam sobre um tal de pecado original, que a gente sofria desde lá por causa de Adão e Eva e tal. Como é que é essa história? Explica aí. Pois é. Então é o seguinte, o espírito ele é responsável por ele mesmo, por toda a ação. Ele é o construtor dele do futuro. Tudo que ele faz hoje vai refletir no futuro. Então, ninguém é responsável pela falta do outro.
né? Cada um é responsável por si mesmo. Ah, mas eu fiz porque eu não sabia, eu me deixei me iludir, tudo bem, o outro lá vai responder também a parcela, mas cada um responde pelos seus atos. Porque nós somos espíritos individuais, nós somos imortais, nós temos a inteligência e temos o livre-arbítrio. Deus seria injusto, né? Se Muito atribuísse injusto, né? uns pagar pelos que os outros fizeram. Não faz o menor sentido isso aí. Eu vou ler aqui um resuminho do que a gente viu até agora, Edgéria, e daí tem um tempinho para você. No item 33, ele faz já esse apanhado, item 33 do livro Céu e Inferno ainda, o Código Penal da Vida Futura. E o que eu pude puxar de lá foi o seguinte, 3 itens, 3 frases que a gente pode resumir tudo. Todo sofrimento é inerente à imperfeição espiritual, tá? Ignorância, paixões materiais, o primitivismo dos instintos. Então, às vezes, não é aquela maldade, não é porque ele quis ser maldoso, é porque ele é imperfeito. Enquanto ele for imperfeito, ele comete erros, e ao cometer erros vai ter que arcar com as consequências. Toda imperfeição traz sua consequência natural e inevitável, sem necessidade de condenação especial aplicada a cada falta. Deus não intervém, não vê lá, diz, fulano falou um palavrão, Deus, eu vou punir ele, vou fazer morder a língua agora. Não é assim que funciona. E o terceiro item, depende de cada indivíduo corrigir essas imperfeições pela vontade e poupar-se a sofrimentos futuros. Tem uma apanhadinha para você encerrar. Todos nós, como foi falado aqui anteriormente, cada um de nós somos responsáveis pelo bem e mal que nós causamos a nós mesmos e ao próximo. Então, buscar desculpas nas nossas atitudes e esperar que o outro, digamos assim, pague pelas nossas faltas, não vai ocorrer. O bem e o mal estão em nós. Na realidade, o mal é a ausência do bem. Então, nós precisamos focar e aproveitar a oportunidade que nos foi dada enquanto estamos caminhando, enquanto estamos aqui na nossa trajetória para dar o nosso melhor, fazendo aquela análise que nós já falamos em programas anteriores, para ver o que eu poderia fazer melhor, me adiantando, me arrependendo conscientemente daquilo que eu fiz errado, buscando o perdão e, se possível, corrigindo as faltas enquanto nós estamos aqui caminhando com os nossos amigos e inimigos. Não deixemos para depois, façamos agora. Muito bem, nosso tema livre chega ao final, segue nossos demais quadros para hoje e até a próxima semana. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição, uma oração em tempos de pandemia. Educação, uma tarefa para toda a vida. As dores e os chakras, os diversos tipos de educação e autoeducação. Em traços biográficos, o ilustre Alexander Aksakov. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, eu selecionei o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata da fala de Jesus, que ele diz, há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas eu não vou tratar muito da parte evangélica, eu quero tratar da parte das moradas, porque segundo a lei de evolução, a lei divina que rege o nosso universo, a criação toda, ela tem uma das leis que é a lei da evolução, onde tudo evolui e tudo progride. E assim acontece com os mundos. Tá? Entendamos os mundos como uma coletividade, porque não é exatamente um orbe, um planeta. Esse orbe faz jus à coletividade em que vai habitá-lo. E nessa classificação que os espíritos passaram a Kardec, existe um sem número de graus evolutivos dessas moradas, né, desses locais, dessas coletividades. Porém, eles classificaram didaticamente em cinco principais padrões de moradas, né? Ou seja, 5 principais graus evolutivos dessas coletividades, desses orbes, desses planetas, desses mundos, né?
mas com esse entendimento. O primeiro deles são mundos primitivos. Mundos primitivos são aqueles mundos ainda acelvajados, onde os espíritos ainda estão no início do seu processo evolutivo, seus corpos ainda são muito brutos, muito grosseiros, ainda em formação, em desenvolvimento, como toda a lei do progresso, e onde ainda as organizações são muito precárias, né? A evolução intelectual ainda é muito baixa, muito precária, e os espíritos com intelecto, eles ainda estão muito próximos daqueles que são os animais, vamos dizer. Aqueles que ainda o intelecto deles é um intelecto, não chegou à humanidade. Esses são os mundos primitivos, de muitas dificuldades, de sofrimentos materiais, mas de preparo e evolução daqueles espíritos que ali encarnam. O segundo passo, depois de N graus evolutivos dos planetas, chega-se num mundo num mundo de provas e expiações. Esses mundos de provas e expiações são onde as coletividades que os habitam necessitam agora, depois de vários processos encarnatórios e várias experiências, corrigir alguns aprendizados. Cometeram erros no passado e vão corrigir esses aprendizados agora nesse planeta de provas e expiações, onde somos provados, onde passamos dificuldades e precisamos superá-las. Esse é o grau do nosso planeta atual, provas e expiações. Seguindo em frente, mais evoluídos, os planetas vão chegar, essas coletividades, esses orbes, vão chegar a mundos de regeneração. Mundos de regeneração são aqueles onde a classificação já é onde, saídos desses mundos de provas e expiações, os espíritos encontram um descanso, num mundo onde o bem predomina sobre o mal. Ainda existe o mal, mas o bem predomina sobre o mal, porque aquele mal que existe nesse planeta, nesse mundo de regeneração, ele está ali para ser corrigido. Só que como a grande maioria da energia e dos seus habitantes predomina o bem, esse mal ele é tratado como um doente que está nesse orbe, nesse grau evolutivo. Depois disso vem os mundos, aí o mundo feliz, que seria um mundo onde já o mal é em pouquíssima quantidade ou quase inexistente, porque a grande maioria já são espíritos que passaram por mundos de regeneração, que se desenvolveram moralmente principal e intelectualmente também. E nesses mundos felizes já são mundos que trabalham pelo bem, que conhecem a Deus com mais intimidade, vamos dizer assim, que conhecem as leis de Deus com mais profundidade e que vivem ao trabalho do bem, que vivem a sua própria evolução e que almejam os próximos graus evolutivos, onde vamos chegar um dia nos mundos celestiais, que já são mundos de espíritos puros, são mundos não fisicamente, porque nesse ponto já se é muito mais sutil do que nos mundos onde ainda impera um pouco a materialidade. Porém, são mundos que ainda não temos noção, não temos como conceber a angelitude e a grandeza desses mundos felizes. Mas, como diz Santo Agostinho, todo o turbilhão planetário, ele se refere a todo o sistema solar, que existem inúmeros em cada galáxia, arrasta consigo mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração e mundos felizes. Porém, não os mundos divinos celestiais que abrangem todo o universo e que estão em todos os lugares da criação. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição, uma oração em tempos de pandemia. Educação, uma tarefa para toda a vida. As dores e os chakras. Os diversos tipos de educação e autoeducação. Em traços biográficos, o ilustre Alexander Aksakov. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende.
Olá, amigos! No quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, temos hoje um tema muito interessante para os dias atuais, que foi uma fala de Jesus. Como sempre, Jesus trazia de forma muito educativa, muito pedagógica, o seu ensinamento por meio das parábolas, né? Lá em João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: "Conhecei a verdade e a verdade vos libertará." Bem, o que Jesus estava querendo dizer com isso? A qual verdade ele se referia? São muitos os pontos dos quais podemos trabalhar nessa questão, não é mesmo? O que será que Jesus disse e por que ele diria: "Conhecei a verdade e a verdade vos libertará"? Em seguida, os homens que estavam com ele, na mesma descrição lá da parábola, do versículo, disseram: "Mas Jesus, nós somos homens livres, né? Somos filhos de Abraão e somos livres, nunca fomos escravizados." E aí Jesus afirma: "Bem, se vocês têm uma paixão, uma espécie de vício, como se fosse uma espécie de vício, então vocês são escravos disso, né?" Então, quando nós estamos sem a consciência das leis divinas, das leis do nosso Pai Criador, nós nos afastamos das leis divinas, então é como se nós estivéssemos ainda em ilusão, como se fôssemos ainda escravos das paixões, de todos os tipos de vícios, de coisas que nos trazem prejuízos morais, prejuízos intelectuais. Então aqui nós não estaríamos dentro da verdade. A verdade para Jesus é fazer o bem. Jesus, ele é o espírito mais puro que veio para a Terra, é o nosso guia, é o nosso modelo, é o espírito de luz que veio para ensinar a lei de amor. Ora, se Jesus veio ensinar a lei de amor, então a verdade só pode ser uma lei que fale de amor, que fale de como devemos agir com o nosso irmão. Em outras falas de Jesus, ele traz: ame o próximo como a ti mesmo. Se coloque no lugar do outro, né? Perceba o que está no seu caminho e não julgueis o outro, né? Então aqui seria a verdade libertadora. Aí, sobre essa parábola, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, há tanto estudo, né? Não só na doutrina, há muitos estudos em várias abordagens falando sobre essa passagem. Emmanuel traz também uma explicação que eu achei pertinente para esse momento. Eu vou ler aqui essa parte que Emmanuel traz. Ele diz assim: "A verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço do burilamento constante." Emmanuel. Então aqui nós temos como se fosse um resumo dessa verdade que liberta: o amor, o bem, se colocar no lugar do outro. Muita paz.